Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um ADM Talks, hoje especial, falando sobre entrega de obra e implantação de condomínio, na visão das administradoras. E temos aqui dois representantes de peso dessa área, o Luiz Rogério Oliveira, que é o sócio-gestor da Administradora Paraná, já muito tradicional em Curitiba, muito bem conceituada, e um querido por todos aí do nosso mercado de condomínios e também síndicos e tudo mais. Como é que tá, Rogério? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Ricardo? Bom dia a todos que estão aí. Bom dia, Baiac. Prazer enorme estar aqui e poder colaborar num tema tão gostoso, né? Da gente dialogar e tocar em frente aí, tá bom? Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Rogério, enriquecendo aí nosso painel. E o Marcelo Baiac, ele é da administradora CM Premium e também hoje ele é presidente da Associação das Administradoras, que foi cofundada pelo Rogério e hoje ele está capitaneando muito bem essa associação e também a sua administradora que está em Curitiba, está em Camboriú e Londrina. É isso, Baiac? Seja muito bem-vindo. É isso. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado, Ademir. Bom dia, Rogério. É Bom um dia. prazer aí estar participando do evento. É isso, a administradora CM Prêmio hoje está atendendo 29 municípios, temos 3 sedes. Estou aqui falando pela CM Prêmio e também como presidente da ACEP, Associação das Administradoras de Economia do Estado do Paraná, a que representa aí os nossos associados, as administradoras. Legal, muito bem-vindo, Baiac, representando aí o setor, né? E eu sou o Ricardo Reis, sou diretor daqui da ADM, da parte da Academia ADM, sou o CEO da Reis Real Estate, que tem uma vertical que é como síndico profissional de grandes empreendimentos em Curitiba, então é um tema que a gente trabalha também diariamente, aí tem muito zelo. E gostaria de começar nessa hora tão sensível, né, Rogério Baiac, que é a entrega, porque o construtor, o incorporador, ele vê o prédio das chaves para antes. E o condomínio, administradora, síndico e morador vê das chaves depois. E essa transição é um grande divisor de águas. Então, eu queria, antes de começar a falar sobre esse período, explicar, né, para o nosso público, quase 100 inscritos aqui hoje, e mais os que virão depois com a gravação, o que faz a administradora? Rogério, quer pegar essa bola? Eu pego sim, e com muita satisfação. Eu acho, assim, um pouco de histórico das entregas, lá na fase embrionária. Não é apenas a parte técnica, né, que envolve essa entrega, né, de obra. Eu levo também um pouquinho para o lado emocional, um lado humano, em que ela ocorre, que começa lá na transição, que passa da consultora aos moradores, e a administradora está há muito tempo nesse link entre os dois para poder entender bem essa entrega, que ela seja de uma forma legal, bacana, e porque está envolvido ali famílias, é uma coisa que dá uma satisfação muito grande, sabe, Ricardo? A gente fazer essa entrega de obras e também essa passagem, né, da consultora para os moradores. Eu acho que tem muita coisa para dialogar aí nesse talk aí. Legal, Rogério. E Baiac, como é que você vê? O que faz a administradora diferente do síndico? Como é que, o que importa nessa transição administradora? Como é que funciona isso? O que ela faz de verdade? Primeiro, falando de administradora, né, administrar condomínio é um trabalho bastante complexo, né, porque você tem diversas empresas, células dentro de, um, de uma empresa só. Né? Você tem dentro da administradora o setor RH, o setor que auxilia o síndico nas manutenções, compras financeiro, rateio, previsão orçamentária, prestação de contas, atendimento ao condômino, atendimento ao conselho, assembleias, reuniões de conselho. É um sistema extremamente complexo e cada vez mais exigido das próprias administradoras. Hoje, a parte fiscal exige-se demais das administradoras, as administradoras bem preparadas e estruturadas, elas precisam acompanhar a evolução desse mercado. Na realidade, todas têm que acompanhar a evolução desse mercado.
e torna-se cada vez mais complexo esse trabalho das administradoras. Lembrando que a administradora é um serviço auxiliar ao síndico dentro da nossa legislação. Hoje a gente entende que a complexidade que é o condomínio no Brasil, dificilmente o síndico faz a gestão sozinho do condomínio, principalmente os condomínios mais complexos que existem, né? Porque você tem toda aquela estrutura, o síndico ele tem que pensar no dia a dia do condomínio, e a administradora está na retaguarda para isso. Então, as administradoras hoje, elas têm um desempenho fundamental em toda essa estrutura para que auxilie o síndico no dia a dia e as tarefas dele que ocorram de uma forma perfeita dentro do condomínio, né? Legal, Baiac, muito obrigado. Ficou bem claro. Já tinha umas perguntas para te fazer que você já respondeu no meio aí já. E quem está assistindo, fique bem à vontade de fazer perguntas que enriquecem muito aqui o nosso painel. E o Rogério, que está no sentimental humano, né, Rogério? Bacana você tocar nesse ponto aí da entrega das chaves, que é um momento, às vezes, único da família, né? Uma vez ou duas na vida, que você tá com aquela emoção de comprar uma casa e receber uma casa nova. Muito bacana. Agora, com relação a essa coisa do antes, né, Rogério? Eu lembro que quando nós incorporamos com a Camargo Correia o Quartier, lá na Água Verde, que era o maior empreendimento de Curitiba, ele estava ainda aprovando o projeto, e você já estava em São Paulo, lá no nosso escritório, para analisar junto com você o orçamento do condomínio. Como é que funciona esse negócio? De que horas que entra a administradora na hora da entrega das chaves? Entrega na hora ali ou antes? É assim, Ricardo, muitas vezes as incorporadoras, consultoras, elas buscam no mercado, né, empresas especializadas em instalação do condomínio. Nesse caso, especificamente, eles nos chamaram lá para brifar a entrega do quartier, não é? E trocar um pouquinho de conhecimento. E isso é muito importante, Ricardo, que a incorporadora, ou quem estiver incorporando, construindo, que busque auxílio, porque aquelas áreas que ele vai construir, o que ele vai projetar, vai ter, de acordo com o que ele fizer, vai ter impacto no que é mais importante na vida do condomínio para muitas pessoas, que é o fator condomínio, o custeio mensal do condomínio. Não só na instalação e depois na temporização, no primeiro período, segundo, terceiro, quarto, né? E esse estudo que a administradora leva até a incorporadora já vai auxiliar no orçamento inicial para fazer o start da primeira taxa de condomínio e como explicar isso, não apenas para os moradores lá na frente, mas já quando eles forem comprar, que eles têm curiosidade muito de tomar conhecimento de como é que vai ser o valor do condomínio. Esse é o grande medo. As pessoas não entendem bem ainda, não entendem, apesar da cidade estar tomada por prédios, condomínios, elas não entendem muito bem esse negócio de condomínio. Muitas acham que é um desperdício de dinheiro que estão jogando fora, um dinheiro que não tem retorno, né? Então eles têm esse medo na hora de comprar. Isso acontece com todo mundo, aconteceu até comigo recentemente, né, quando eu adquiri o nosso apartamento. E é nessa fase que a consultora e a administradora se juntam e fazem esse estudo e levam isso para os corretores inicialmente, para as imobiliárias fazerem as vendas, eles já têm uma perspectiva planilhada de valor de fator de custo do condomínio, e isso também vai ser levado depois e provado e comprovado na Assembleia de Instalação. Toda Assembleia de Instalação tem o processo lá de a eleição do síndico, a entrega da obra, a eleição do conselho, que provavelmente se vai chegar a isso, não quero, mas também é apresentado esse estudo que teve o seu início lá no lançamento, muitas vezes, do projeto. Não é 100% disso, em alguns casos, alguma outra consultora só deixa isso quando a obra está efetivamente entregue, tá? Mas algumas pensam lá no projeto embrionário já, qual é o impacto do fator condomínio. E nisso, a administradora que for escolhida tem que estar bem preparada, né, tecnicamente, para fazer e metodologias aplicadas para apresentar uma planilha que seja realmente reflita a realidade na hora da entrega. Você vai lá e entrega que o condomínio é R$ 1.200 e quando o cara vai pagar a primeira, o segundo é R$ 2.500. Como é que você vai explicar isso? Então tem todo esse cuidado que tem que ser tomado. Muito bom. Esse exemplo que nós demos do Quartier foi bacana, que foi uma grande obra e muito bem projetada, né, esses profissionais da Camargo Correia lá, e se ajudou demais, porque na hora de decidir
põe lá um espaço gourmet ou não põe? Qual é o custo disso? Põe lá um espaço para as mulheres ou não? E isso aí tudo foi sendo decidido junto com a taxa de condomínio. E, Baiac, para você, o que você acha desse pré-entrega aí? Tem uma função importante no administrador? Você tem tido essa demanda das incorporadoras? Sim, sim, cada vez aumenta mais. O momento, como o Rogério bem falou, é um momento ímpar a implantação do condomínio, né? A entrega, o morador, o proprietário, ele cria aquela expectativa de receber a unidade. A gente tem que imaginar condomínio como um todo, né? No cenário nacional, você tem que pensar no condomínio de médio, alto padrão, e tem o de baixo padrão. Sempre é um sonho para cada família, para cada pessoa, cria aquela expectativa, as pessoas que compram na planta, a ansiedade toma conta. Então, a gente toma bastante cuidado nesse momento, né, na instalação. E a evolução do mercado, ela tem exigido que se prepare cada vez mais esse momento. Acabou o momento, tá ficando para trás o momento que se preocupa com a entrega do condomínio somente realmente na entrega das chaves. Não, isso tem que iniciar bem antes. E as construtoras, elas têm observado isso e têm chamado as empresas que irão prestar serviço no condomínio, que podem ajudar já desde o início. Entre elas, dada a época, costumava se chamar apenas o que era necessário, extremamente necessário para o funcionamento do condomínio, por exemplo, elevadores, coisas assim. E hoje não estão percebendo que a necessidade de chamar a administradora, né? Antes, muitas construtoras estão chamando já no momento da incorporação mesmo, né? Onde você vai discutir a própria convenção do condomínio. E ali você pode trabalhar já as regras condominiais nesse momento. Enfim, isso daí só tem a ajudar. A previsão orçamentária é extremamente importante. Você vai estudar o fator condomínio, como o Rogério falou. Trabalhar isso com os corretores, porque isso cria um problema para as administradoras, para o síndico depois. Principalmente na primeira pessoa que está morando no condomínio, pela primeira vez morando em condomínio, algumas pessoas confundem taxa condominial, muitas vezes até com o próprio financiamento do imóvel, querem comparar uma coisa com outra e elas não têm, são naturezas completamente diferentes. E as pessoas, costumeiramente a gente ouve, mas o corretor falou que o condomínio seria de tanto. Muitas vezes a gente sabe, no afã de vender, né, ou não tem a informação completa, imagina-se um valor. Então, é extremamente importante trabalhar isso daí antes, fazer uma previsão orçamentária que tem condições de fazer isso já ainda na incorporação, dar o treinamento necessário para que os corretores passem uma realidade mais ou menos do que aquele condomínio vai exigir, né? Hoje, existem diversas ferramentas dentro das gestões condominiais que você consegue baixar o custo condominial, né? Mas dá para se ter uma ideia grande do valor do condomínio já na incorporação. É um bom ponto isso, Beck, porque aquilo que você fala na venda ali, na plantão, ainda na planta, já é entendido pela lei do consumidor como um compromisso. Então, você fala lá que é 300 condomínio, chega com 500 na entrega, já vira um problema, né? E com razão, a expectativa tem que ser realista. E daí chegamos naquele momento, Rogério, que a gente conversou ontem no almoço, tivemos um almoço preparatório aqui para esse talk, foi muito bacana. Agradecer o Baiac por nos receber lá. E daí foi o seguinte, Rogério, o registro da minuta de conversão de condomínio. E a gente conversou sobre isso ontem, está dando um problema no cartório, se a minuta, se a convenção, como é que está isso? Realmente tem se tornado um inferno na vida dos síndicos e das administradoras essa questão das minutas de convenção. Uma dificuldade enorme de você fazer gestão em si, porque há anos que vem se criado o modelo de minuta de convenção. E de muito tempo para cá, não vou colocar em anos, havendo resistência de diversos órgãos públicos e também os bancos e outras entidades, obrigando a
própria convenção. Até vou deixar o Baiac como advogado depois dialogar sobre isso. Mas isso internamente cria muito problema para a gente, né? Para todos os administradores, porque eles estão exigindo a convenção em si. E a convenção em si, as incorporadoras, elas lançam com uma minuta para ser aprovada lá pelos moradores, né? Aquela ideia da convenção. Muitas vezes tem regras do regulamento interno impressas ali, inseridas, e também dificulta mais. No entanto, a burocracia no Brasil, que todos sabem, né, a burocracia geral dos cartórios, impedem a evolução e a atualização disso pela qualificação de quórum exigida para você alterar essa convenção. Eles não entendem que, por exemplo, você quer alterar uma convenção, uma regra de regulamento interno, se pode ou não pode ter cachorro, eles vão exigir, né, isso foi até um exemplo fraco, mas eu posso citar outros, não vai exigir, não tem nenhum óbice, se você mexer no regulamento interno que foi impresso na convenção, não há necessidade de qualificação de quórum de 50%, 2/3, e todo mundo registrado em cartório, uma burocracia enorme. Esse é o grande desafio. E agora também tem ainda o próprio Ministério da Fazenda, a Delegacia Regional da Fazenda, com exigência para tirar o CNPJ, ou você alterar o teu próprio nome no cartão do CNPJ. Mas eu vou até deixar o Baiac, ontem conversou com a gente sobre isso, as dificuldades que ele está tendo lá também, né, Baiac? Passou a bola, isso aí. Eu acho que isso daí é normal, o Estado ele avança, né? Ele avança, ele impõe restrições, ele impõe condições, a máquina como um todo, mas sempre muitas vezes não pensa na consequência que isso gera. Né? Você veja só, nós tivemos recentemente alteração na legislação sobre quando que se implanta um condomínio, a Lei 14.382, 2022, ela fala que a minuta você pode transformar em convenção antes mesmo da entrega do empreendimento. Isso é extremamente importante, porque ela também autorizou que as construtoras já criem as frações ideais do solo, né, que antes elas seriam futuras unidades, agora transforma em fração ideal e que os condôminos já possam discutir isso daí. Mas muitas vezes a gente sabe que isso ainda está em nome da construtora. Então fica aquela quebra de paradigma, né? Porque antes você tinha que instalar o condomínio, você precisava de quórum de 2/3. Até então havia uma certa tolerância, porque aquela minuta que foi registrada no momento da incorporação, se ela não fosse transformada em convenção na implantação do condomínio, porque muitas vezes você não tinha o quórum de 2/3. Imagine você ser obrigado a transformar a minuta em convenção, mas aí as pessoas não foram na Assembleia, e você não tem o quórum de 2/3. E as pessoas querem a chave, a construtora está entregando a chave, elas querem se mudar, muitas estão pagando os juros do financiamento, estão pagando aluguel no outro imóvel, elas precisam ir e querem ocupar a propriedade dela, e existe essa burocracia, esse impasse que elas não e acabava que isso não funcionava. E a legislação aceitava, o judiciário aceitava que aquela minuta, mesmo que não transformada em convenção, ela ainda era aceita como convenção. As regras ali valiam, porque senão você nunca instalaria o condomínio. Se não tivesse Sim. Aí não faz sentido. E o problema é que a Receita Federal, como disse o Rogério, agora ela está exigindo que não seja mais minuta, e sim seja a convenção para a criação do CNPJ. Eles têm sido extremamente minuciosos nas convenções. As convenções elas não podem ter nada de errado, de controverso, tem que ser um documento extremamente detalhado e bem trabalhado. Por exemplo, se havia muito no passado copia e cola, claro que isso é errado, né? Ou a exigir o correto está certo, né? Mas tinha um erro lá de uma convenção, alguma coisa de endereço, por exemplo, né? Por mais que citasse lá na convenção 3 campos que o endereço era aquele do condomínio, e em dado momento citavam outro, pronto, já barrava e não saiu o CNPJ do condomínio. Mas o condomínio precisa do CNPJ, porque, né, mesmo a situação de fato, as pessoas morando ali já caracteriza o condomínio, mas sem o CNPJ você não fecha os contratos, os prestadores de serviço. Isso é um problema para as administradoras.
que acabam, as construtoras muitas vezes estendem os contratos no CNPJ delas mesmo, para que o condomínio funcione. Muitas vezes as administradoras usam o CNPJ delas para que os condomínios funcionem. Os moradores não fazem ideia disso, mesmo a gente falando de assembleia, mas com a participação menor. Isso é realmente um problema. Legal. Agora, há a possibilidade de você registrar essa convenção, mas a legislação é nova. E vocês sabem, no Brasil, que com essa quantidade enorme de artigos que nós temos, isso tudo gera discussão. Ainda não existe uma pacificação nesse sentido, porque ainda gera essa dúvida. Uma parte da lei diz que 2/3 dos condôminos precisam aprovar a convenção. Outra parte da lei diz que essa convenção pode ser aprovada antes. Mas você não tem os 2/3 dos condôminos. Então, presume-se que quem pode aprovar é a própria construtora, né? Ou os proprietários. Sim. Baiac, muito bom. Eu acho que foi bacana tocar nesse assunto mais de formalidade no começo, para explicar um pouco das dificuldades, das necessidades, mas vamos passar agora da parte burocrática para a parte da entrega ali. Essa assembleia de implantação, né? Que pode ter várias surpresas, positivas, como disse o Rogério, de ser uma festa da entrega das chaves, e pode ter uma surpresa se não for bem orquestrada essa assembleia de implantação, com um bom presidente, com um bom tudo preparado, pode virar um caos, como já vimos, inclusive o Rogério e eu já vimos uma dessa acontecer nossos olhos aí, né, Rogério? Como que você, sem dúvida. como que você faz, Rogério e Baiac, como que vocês fazem para ajudar nessa implantação, para que a coisa flua da melhor forma possível? Eu vou começar bem rapidinho, estou olhando o tempo aqui. Esse tema da entrega, a instalação, o momento, né, em que os condôminos se reúnem, hoje até acontece virtualmente, mas também presencialmente, eu considero esse momento mágico, né? Um momento diferente na vida das pessoas. É um momento que está ali, sabe, Ricardo? Eu tenho que dar um depoimento que eu já faço isso há 34 anos, mas no segundo, terceiro ano da nossa administradora, eu já comecei as entregas. Eu fui receber um presente legal das consultoras já gostarem do nosso trabalho e eu participar da instalação. E eu via muito uma coisa do lado emocional, do lado humanizado das assembleias, e aprendi a lidar com isso, com essa alegria das pessoas estar recebendo o primeiro imóvel e aquele olhar, né, eles ficam até calados dentro da assembleia, aquele momento de estar participando de uma conquista na vida e a sua nova residência, o casal que se juntou para ter uma casa, aquilo tudo tem esse lado emocional. E no começo a gente estava vendo mais pelo lado técnico, assim, sabe? Como é que eu faço entrega, como é que eu elejo o síndico, como é que eu faço isso, como é que ponho a prova o orçamento. E eu vi que algumas incorporadoras faziam uma coisa bem legal lá no passado. Elas reuniam, faziam, evidentemente, lá um cafezinho, né, um bifezinho para receber, e fazem com que as pessoas se apresentem, os vizinhos, né, saber com quem eu vou morar. E a gente chegava a presenciar até a emoção das pessoas, umas eram mais soltas para falar, outras tímidas, mas todas queriam botar para fora, olha, eu sou dentista, se alguém precisar aqui de um dentista já pode contar comigo. O outro lá, eu sou veterinário, trago seus cachorros para mim. E ele já começava nessa assembleia de instalação o processo de vizinhança do bem. E já comecei a se definir até próprias lideranças da forma com que as pessoas trabalhavam ali, né, nessas assembleias de instalação. Mas o papel da administradora, né, naquela época, hoje é muito corroborado também pelos síndicos profissionais, que também fazem um bom trabalho, também junto com administradoras, nessa entrega. Ele tem que estar muito bem preparado para tocar, instalar e também interagir, fazer esse link, né, da entrega da parte técnica, humana, e também aquela conquista junto que a construtora também, naquele momento, a gente sente que o incorporador, muitos deles levam uma equipe grande de funcionários, o engenheiro de instalação, levam o mestre de obras, uma pessoa assim extremamente importante, leva a sua equipe de vendas para participar dessa assembleia.
para sentir aquela energia da entrega, porque a entrega de um condomínio, Ricardo, ela não pode ser por si só puramente entendido como uma entrega técnica, pronto, entreguei, vou partir para outra. Aquele momento é mágico, né? E ali também há um compromisso de quem vai fazer a gestão desse condomínio, do que vai acontecer ali para frente. Passado a festa, vamos cair na real, né? E aí, essa passagem, né, essa entrega, o profissional que estiver ali tem que estar muito bem preparado para dialogar com toda a Assembleia, com todos aqueles condôminos, futuros condôminos, e elucidar dúvidas que eles vão ter, porque muita gente não sabe nem como funciona o condomínio, que horas que faz, como é que pode fazer a mudança, como é que pode entregar a chave, como é que pode começar a iniciar o processo de, de, de decoração, enfim, de arquitetura, como é que faz para acessar o condomínio, como é que faz para pagar, como é que entra hoje no site da administradora, e é esse momento que a pessoa que está ali à frente tem que coordenar bem e estar preparado e elucidar todas as dúvidas ali. E depois ali para frente, depois de setembro, também, obviamente, não, essa tem o momento da entrega e tem o pós-entrega, né? Mas esse eu deixo para a sequência da conversa e que eu acho muito importante também a gente abordar. Já vamos voltar lá. Bayak, como você pode sempre colocar, agregar algo que o Rogério falou, mas a gente passa a bola com um pouco mais de molho, né? Um pouco mais de spin. E daí entra a história de a incorporadora, geralmente ela põe na convenção que ela pode indicar o síndico e a administradora nos primeiros 2 anos, né? E daí tem o síndico profissional, o síndico não é profissional. Como é que você vê essa parte aí de como que vai organizar a governança do prédio? Tá certa a incorporadora em ter essa primazia de indicar? Funciona bem? Tem que ser profissional? Não tem que ser profissional? Como é que você vê isso? Isso daí é um assunto bastante interessante, Ricardo, e a gente tem que remeter à história, né? Nós tivemos o advento do Código de Defesa do Consumidor, e em 95 eu costumo tratar isso sempre quando estou falando sobre condomínio. Até então, as construtoras tinham um formato de entrega, não tinham tanto preparo, digamos assim, para a entrega do empreendimento, não pensavam, não que os empreendimentos não fossem bons, mas a parte da entrega não se preocupava tanto. Com o Código de Defesa do Consumidor, aumenta, que foi um grande avanço, né, na área de direito nosso, e as pessoas entenderam melhor seus direitos e começou uma discussão ali com as construtoras. Isso daí, naquela época, o judiciário ela pendeu para o lado mais fraco, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor fala isso, entendendo que o comprador do imóvel era o lado mais fraco. E aí discutir-se as construtoras começaram a sofrer problemas, aquelas que de fato se tinha algum tipo de problema ou não, muitas vezes de forma injusta, no judiciário. Elas foram aprimorando e começaram a vir aperfeiçoando os manuais, tanto o manual da entrega do condomínio, do apartamento, como da área comum. Por quê? Justamente, o condomínio, muitas vezes, o síndico não dava manutenção na área comum, né? O condomínio não dava manutenção e depois reclamava da garantia. Aí não tinha aquele manual e a construtora acabava levando, sendo até condenada em juízo, né? Então, isso daí foi aprimorando. Eu fiz entrega de condomínios onde a construtora colocou além do manual do síndico, o básico das manutenções, todas nas obrigações do síndico dentro da convenção. Então, é extremamente importante hoje o conhecimento técnico para gerir um condomínio, ante a complexidade, porque você tem que se preocupar com todas as questões, principalmente de manutenção. Você tem uma garantia. E isso é para o bem de todos. É para o bem da construtora, porque ela não vai ter a edificação, o condomínio dela depreciado. Então, uma boa administradora, ela vai auxiliar o síndico nesse quesito hoje. Então, quando alguém, a construtora, for escolher a sua administradora, pense sempre nisso, porque a administradora é um serviço auxiliar ao síndico. Ela vai buscar, existe software no mercado, mas ela vai avisar o síndico lá, síndico, você tem que fazer a limpeza das galerias de água pluvial, você tem que fazer a limpeza da caixa de esgoto, você tem está na hora de lavar o prédio.
A convenção determina, o manual determina que tem que ser lavado com 3 anos, porque muitas vezes o síndico fica pensando só na pintura, que é em 5 anos, mas antes disso você tem que lavar. Então, a administradora, ela vai auxiliar o síndico nessa agenda e tudo mais. Os síndicos profissionais, que em Curitiba, diga-se de passagem, estamos muito bem, muito bem preparados, né? Aperfeiçoou-se demais a questão do síndico profissional. Não resta dúvida que eles têm mais conhecimento técnico para, principalmente, gerir o condomínio, principalmente na entrega do condomínio, né? O síndico, não é que depreciando o síndico como morador, não, longe disso. Existem muitos síndicos que estão aptos, né? E tem tempo também para isso. Então, a escolha é do momento do síndico, a complexidade do condomínio, o grau de conhecimento daquela pessoa naquele momento, porque o condomínio é uma situação ímpar, síndico já é uma situação ímpar, né? Não se compara, é difícil você comparar com outro tipo de gestão. Então, eu vejo que você tem que ter profissionais qualificados na época, no momento. As construtoras têm colocado na convenção, mas isso daí gera bastante tipo de discussões depois, né? Mas agora, com a Lei 14.382, que ela até autoriza que a aprovação da convenção seja feita, e se os condôminos não aceitarem, eles têm, com o código 2/3, poder mudar a convenção depois, eu vejo que pode ser, sim, tratado isso, e muitas vezes pode até ser tratado no próprio contrato de compra e venda, né? Porque daí você já pactua ali o acordo entre as partes, tanto entre o vendedor e entre o comprador, aí já fica pré-acordado que uma gestão inicial será feita por profissionais indicados pela construtora. E, diga-se, hoje, o trabalho é muito sério. Essa indicação não é para cobertar problemas no condomínio, que muitas vezes o condomínio joga isso na Assembleia, e não é verdade. O profissional sério, o síndico sério, a administradora séria, não faz isso, porque a construtora também fazendo um trabalho sério, o síndico ele assume uma responsabilidade civil e criminal grande se ele acobertar qualquer tipo de problema. Eles sabem disso. Então, não é essa a intenção. A intenção é trabalhar em conjunto para que aquele empreendimento permaneça bonito. Em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Não desvalorize o próprio patrimônio. É isso que a gente trabalha na implantação, né? Na assembleia de instalação, a gente tenta levar isso para o condomínio, né? A razão do porquê trabalhar em conjunto todos. E você tem um órgão fiscalizador dentro do condomínio, que a gente pode falar depois, que é o conselho, que vai fiscalizar se tudo está ocorrendo bem. Ótimo, Baek, que resposta bem feita, completa, dando contexto e respondeu exatamente o que eu queria aqui com a pergunta. Quero só fazer um ressalto aqui, quem está participando, aqui nos assistindo. Primeiro, um abraço aos colegas síndicos, um abraço a todas as administradoras, são muito sérias, você ressaltou muito bem, temos várias, em Curitiba são muito boas, os síndicos também são ótimos representantes. E tem aqui pessoas dando observações do nosso tema da formalidade, foi a Lidiane Furtado, ressaltando um pouquinho dessa insegurança jurídica, do registro da minuta, da convenção, a Beatriz Mello também em linha com isso aí. Por isso que é bom ter essa associação de administradoras para poder representar perante os órgãos as demandas da categoria. E, Rogério, essa entrega, eu participei de uma que foi muito bacana, que trouxeram um presidente de mesa de instalação, que ele era especialista só nisso. Ele só fazia entrega de condomínio. E foi uma coisa linda, porque ele falava bem, deixou todo mundo se apresentar, escolheu representantes para o Conselho Fiscal, representando mulheres, representando os mais velhos, os mais jovens. Deixou muito rico toda a instalação e conseguiu organizar de uma forma que realmente ficou a experiência positiva. O que se pode, além da parte humana que você tão bem ressaltou já, desse momento mágico da entrega, como fazer essa entrega, né, dando dica aqui para os nossos incorporadores, nossos síndicos profissionais, como fazer essa entrega fluir bem? Olha, essa entrega tem realmente esses consultores, né, especializados, né, que algumas incorporadoras trazem e o fazem bem, porque eles sabem transmitir aos condôminos recém-adquirentes das unidades, sabe transmitir na forma exata
o que eles querem ouvir e trazer segurança também para eles e também elucidam, tiram todas as dúvidas, tiram as dúvidas que os condôminos têm. E sabe conduzir isso com uma maestria inconfundível, né? E as pessoas acabam tendo certeza de que adquiriram um bom imóvel. Mas muitas vezes as consultoras têm dentro do seu escopo, dentro da sua empresa, também profissionais que fazem isso. Já eu vejo dos dois lados isso. É importante, sim, Ricardo, que essa pessoa que vai fazer entrega, que vai conduzir a assembleia, que faça a abertura do edital e siga a pauta, esteja bem preparada e saiba se comunicar. E também sabe conduzir a assembleia quando ela começa a aquecer, quando ela começa a desvirtuar do seu objetivo, que é a entrega propriamente dita. Aí o dedo do profissional e a voz dele de conduzir é muito importante, tá? Eu super apoio e tenho visto resultados muito positivos, sim. Pessoas de Curitiba, de fora de Curitiba, são muito bem vistos dentro desse meio de entrega, sim. Legal. E daí, Baiac, levantou a bola do Conselho Fiscal. Acho isso fundamental, né? O que faz o Conselho Fiscal aí? Como é que pode ajudar ou atrapalhar a administradora e daí da entrega em diante? Porque esse ponto que o Rogério colocou, de ter uma boa assembleia de instalação, essa primeira assembleia vai ser a referência para as assembleias futuras, né? E esse conselho escolhido nessa implantação, mas vai dar muito impacto positivo ou não na sequência para as garantias e tudo mais. A nossa legislação, ela diz que o condomínio poderá ter um conselho, né? Ela não exige o conselho, porque você tem que lembrar que a lei trata do condomínio de 3 unidades até um condomínio com 1.500 apartamentos. Então, é extremamente importante que o condomínio tenha um conselho. O primeiro deles é o fiscal. O condomínio pode ter outros conselhos conforme a convenção. Vai ter complexidade, ter um conselho consultivo, é interessante também, né, que discuta as coisas do condomínio com o síndico. Agora, o Conselho Fiscal, e não pode perder, tem que entender a função dele, que é fiscalizar o síndico, fiscalizar as ações, fiscalizar as contas, se ele está chamando a assembleia, se está prestando contas, se há transparência na gestão. É um órgão que compete a fiscalizar. É muito importante o conselho, já falei isso em outros eventos e ficaram bravos comigo, mas o conselho fiscal não faz gestão. A gestão é do síndico. O síndico não deve. Não é porque o conselho. É importante o debate, é importante a troca de ideias, mas a função principal é a de fiscalizar. A responsabilidade pela gestão do condomínio é única e exclusivamente do síndico. Muitas vezes o síndico, a gente já se deparou com o problema que os síndicos acompanharam decisões do conselho que era errada. E tinha até respaldo de ata do conselho, de reunião do conselho. Quem respondeu foi só o síndico, né? Quem responde é somente o síndico. Então, não significa que você tem que tomar as decisões, tem que ser respeitado. Mas é muito importante que se discuta a vida do condomínio, né? Porque o síndico não tem que entender toda a comunidade, principalmente a figura do síndico profissional, porque ele tem um conselho dentro que mora no condomínio. O síndico profissional muitas vezes o síndico não mora no condomínio. E aí ele para não levar sempre para a assembleia e ter uma pré-discussão, discute a gestão dele com o conselho. Muito bacana. Obrigado, Baiac. Esse teu ponto de que o síndico tomar decisões baseado no conselho, mas depois quem responde é só o síndico, ele deixou bem claro isso que é fundamental. Rogério, tem uma pergunta da Mariana Rebonato aqui. Qual é o tempo médio ou ideal de implantação no condomínio antes da entrega das chaves? Como é esse momento chaves, implantação, como é que funciona isso? Eu não consegui captar bem a pergunta, Mariana, A como é que pergunta é? dela é a seguinte: tem a assembleia de implantação, que é Tem. um evento. A outra é a entrega das chaves. Isso acontece no mesmo momento, sempre? Ou é bom acontecer em momentos diferentes? Qual que tem que ser antes? Olha, o que nós temos visto e presenciado é que algumas incorporadoras, no ato da entrega, deixam uma equipe, né, já na própria assembleia, não é uma norma, vai depender da, da gestão de cada incorporadora, mas tem uma equipe de apoio, né,
um pessoal da área comercial, da área de engenharia, que já faz um agendamento, às vezes, na própria Assembleia, de quem está, e até a equipe financeira, de quem está já em dia ali com as suas obrigações, com seus, né, com o seu valor econômico, o seu lado financeiro, né? Mas o ideal mesmo, eu acho que 30 dias com a vistoria prévia que tem, o agendamento, eu tenho visto que mas é o prazo sim, médio que nós temos visto das entregas aí. É mais ou menos por aí. Mas as pessoas são ansiosas, né? Se puder fazer a entrega já assim que tiver a vistoria do condomínio, que é importante, após isso que começa as vistorias do apartamento, a entrega, a demanda disso aí vai de 30, 60, vai depender do número também de unidades que tiver o empreendimento, tá, Ricardo? Não Tá. existe um número exato aí. Mas, É mais claro, ou menos. quanto mais rápido possível, né? Então, vamos dizer assim, você faz a implantação para entregar as chaves depois, é isso que você está dizendo. E daí isso Olha, vai ser de acordo com. sim, sim. Depois, tem alguns que já tem as exceções, tá? Mas normalmente é após a vistoria da unidade e a vistoria do condomínio, já você faz a entrega disso. É um praxe das consultoras, tá? Tá bom. Rogério, aproveitando, tu tocou num assunto que você queria colocar, que é a garantia, tá? Foi entregue, teve assembleia, foi bem presidida, o pessoal ficou emocionado, tal, começou, aí fez a festinha, vida real. Começou a acontecer. Aí aquela vistoria do conselho e do síndico no prédio, acha alguns pontos lá e começa a rolar a garantia, que é variável, né? Como disse o Baiac, cada item tem um preço, tem um prazo e tem que ser feita manutenções periódicas, senão você perde a garantia. Como que é depois do dia da festa? Olha, tudo começa lá com o manual do proprietário e o manual do síndico, não é? E é onde nós vamos ter ali também os manuais das garantias e dos fornecedores. Ah, Ricardo, tem umas histórias muito grandes que eu presenciei como administrador, quando não havia essas garantias, não havia. Vamos citar 25 anos para trás, 20 anos para cá, 20 e tal. As construtoras sofriam muito com essa questão das garantias das obrigações. Tinha aqueles prazos de 2 anos, 5 anos, 20 anos, o que é efetivamente garantia. Aonde a construtora tem obrigação, aonde ela não tem obrigação. E de lá para cá, a gente notava que passava 3 anos, 4 anos, 6 anos, lá uma rachadura que aconteceu na calçada, né? Era a obrigação da construtora. Uma ferrugem que tinha em determinado metal era obrigação da construtora. Tudo se jogava na construtora. E era normal que se constatasse aquele tempo aquelas empresas, né, de patologia e diagnóstico que foram se criando em cima dessas obrigações das consultoras que os síndicos e os condomínios contratavam e levavam essas garantias, essas obrigações até além dos prazos normais. E disso a gente viu que as consultoras começaram a ter prejuízos, né? A gente observou bem isso e elas reagiram bem no mercado naquela época, porque ninguém aguenta prejuízo eterno. Não dá para você dar garantia no seu carro e se você não fizer as manutenções durante 5, 6 anos, a concessionária não vai fazer. E as consultoras, a mesma coisa, elas reagiram. Foi aí que se criaram, né, as NBR, primeiras de manutenção 5674, se alguém lembra bem disso, está em vigor ainda, obrigando, né, as manutenções preventivas através que os condomínios, os síndicos providenciem, contratem e mantenham nos seus cadastros os fornecedores e as comprovações de que fizeram as manutenções no seus devido tempo, seguindo os manuais que lhes foram entregues, tá? E a mesma coisa em relação, né, a NBR 1680, se não me engano, das reformas dentro das unidades, havia muita coisa errada. O Baiac também deve ter presenciado e presencia ainda isso, né? Que as pessoas arbitrariamente contratam seus arquitetos, fazem reformas de qualquer maneira, logo no pós-entrega, e isso dava reflexo até no próprio condomínio, levando a obrigações que não eram da consultora por conta das obras que eram feitas dentro das unidades. Eu acho isso um tema muito importante ser conversado, e com a obrigatoriedade da 1680, se criou um novo serviço de condomínio de acompanhamento dessas obras.
O síndico, seja ele interno, ou seja ele profissional, o profissional, sim, sempre mais conhecimento, mais preparado em relação a esse assunto. E quando não é síndico profissional, é síndico interno, aí, Baiac, as administradoras têm um grau maior de participação e de apoio, né, ao condomínio. Tem condomínios que não querem. Daí que entra o papel da administradora para auxiliar o síndico e dar suporte nisso. Isso dá muito problema judicial, dá muito problema de desgaste, né, de relação entre consultor e consumidor, e nós estamos ali no link entre as duas partes para orientar bem. Também temos aí a figura que vai nos ajudar bastante, que é o gestor interno. Quando você não tem um síndico preparado, porque o síndico interno ele está viajando, está fora, a administradora não pode estar presente, e nós temos que instruir também muito os nossos colaboradores, Ricardo, para que, através de treinamento, aperfeiçoamento e conhecimento técnico de gestão, para ele nos auxiliar quando essas obras são executadas dentro das unidades. Já aconteceram alguns casos, vamos dizer, que a gente está sentado na nossa mesa, o zelador nos liga e diz, olha, está entrando um cara aqui com 5, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, com 5 peão e vão quebrar o apartamento sem autorização nenhuma. E você tem que ter o procedimento, né? Você tem que ter a RT, você tem diversas coisas e os caras não respeitam. Eu me preocupo muito com isso, sabe, Ricardo? E dessas questões de garantias das obras, porque nós sabemos muito bem o que vai vir lá na frente se você não se preparar hoje. Muito bem colocado, Rogério. Bacana você colocar esse ponto da garantia, porque tem que seguir os prazos, os manuais, muito bem colocado isso, e das reformas, geralmente, como engenheiro, cai a obra, e caíram alguns prédios, e veio essa norma por causa do prédio do Rio de Janeiro, da Barra, que caiu no Rio de Janeiro, de que na hora da reforma se faz barbaridades no prédio, tira pilar, mexe na viga, queima, inunda o prédio, e a pessoa não quer depois se responsabilizar. Então, essa norma veio a calhar para que quem vai executar a reforma peça previamente isso e com RT. Baiac, tem uma pergunta aqui, você pode depois corroborar com essa conclusão, mas vamos responder a Thaís Hoffling. Sendo administradora mandatária do síndico, com o Baiac e o Luiz como o Baiac e o Luiz estabelecem as relações de parcerias com os síndicos? Qual a autonomia da administradora frente a irregularidades praticadas pelos síndicos? Obrigado, Thaís. Boa pergunta. A administradora, ela é um serviço auxiliar ao síndico. Diferença da administradora para os escritórios, por exemplo, outros que prestam serviço auxiliar ao síndico, um exemplo, contabilidade. Nós temos excelentes escritórios de contabilidade. Mas a principal diferença é que a administradora ela pode responder solidariamente junto com o síndico, e em contrapartida, a contabilidade ela faz uma análise contábil, né, que é a obrigação. O contrato de administrador ele é muito mais extenso. Dentro das administradoras, as bem estruturadas, existem o trabalho dos contadores, que ele é essencial para uma boa gestão contábil do condomínio, né? A administradora ela é um serviço auxiliar, e eu falo sempre do tripé, que é extremamente importante: síndico, administradora e conselho fiscal. Eu sou contra a prática da autogestão, e a gente sabe que existe no mercado. O síndico quer fazer a autogestão, ele faz tudo, ele dispensa o serviço da administradora, ou até mesmo um serviço menor do contador, e deixa muitas vezes somente o conselho, e a gente sabe que muitas vezes os conselhos dos condomínios eles não são ativos, eles não são presenciais, não analisam os livros como deveriam analisar. O conselho tem que ser participativo. Eu ainda sou favorável, muitas vezes, com a complexidade do condomínio, que tem até uma auditoria externa, independente de um escritório contratado. E tudo isso daí você dá mais transparência para a gestão. A administradora, se ela agir em conluio com o síndico, ela é responsável junto com o síndico. Ela não é responsável por todos os atos do síndico, evidentemente, se ela não souber que o síndico está agindo com algum tipo de má-fé ou qualquer coisa parecida.
porque muitas vezes você não sabe, porque você não está lá no dia a dia do síndico, ou o síndico faz as próprias cotações, esse tipo de coisa. Então, a administradora, ela recebe os documentos, pagamentos, faz os pagamentos, efetua os pagamentos, enfim. Existem alguns contratos de administração onde o síndico faz o pagamento também, ele não passa para a administradora. A administradora, ela apenas fecha o livro de prestação de contas com base nos documentos que foram encaminhados pelo síndico. Mas é extremamente importante que a administradora fique atenta a todos os atos do síndico e qualquer irregularidade que perceba, informe imediatamente o conselho. Então, por isso, é muito importante um conselho fiscal participativo. E lembre-se sempre do tripé, ali, síndico, administradora, evitem a gestão, o síndico fazer tudo. Tenham sempre uma administradora que vai estar atenta às ações do síndico, o síndico vai estar atento às ações da administradora e o conselho atento a tudo. Esse é o formato, é o melhor formato, Thaís. Boa, Paiaki. Paiaki, deixa eu te tirar uma dúvida. O conselheiro que não tem experiência em síndico e tem muito condomínio novo, gente chegando novas que nunca morou em condomínio, quando ele vira conselheiro fiscal, ele imagina que ele é um conselheiro que pode ir lá dar palpite e se meter na gestão, né? E já tive problemas sérios com isso, que a pessoa vai lá e vira um síndico, entre aspas, eu acho que é síndico, vai dar ordem no funcionário, e às vezes tem o conselho fiscal e o conselho consultivo. Qual é a diferença desses dois e como é que pode agir bem um conselheiro? A diferença está na própria palavra, nomenclatura aí, né? O fiscal fiscalizar, essa é a principal função dele. O consultivo, o síndico consulta quando tem alguma dúvida, se reúne para trocar ideias da gestão. Muitas vezes, isso quando o condomínio, ante a complexidade dele, tem os dois conselhos funcionando. Às vezes, a convenção pode trazer também um conselho apenas com as duas obrigações, né? Com as duas nomenclaturas, consultivo e fiscal. Aí sim o síndico vai discutir e esse conselho também vai fiscalizar as contas. Mas a grande maioria dos condomínios acaba tendo um conselho apenas, é o conselho fiscal. A obrigação principal do conselho fiscal é fiscalizar, e as obrigações elas vêm dentro da convenção condominial. Porém, eu falo que é interessante o síndico sempre discutir a vida do condomínio com esse conselheiro, principalmente o síndico que não mora no condomínio, o síndico profissional, porque ele não está no dia a dia do condomínio e o conselho geralmente está morando ali. Você discute-se, você ouve, né, porque isso tudo só vai melhorar a tua gestão. Porém, lembre que a responsabilidade é somente do síndico e esse conselho não tem gestão. Não toma decisões pelo síndico, né? Legal, muito bem colocado. Rogério, já estamos chegando aqui quase no final. Queria deixar um espaço para que você dê as dicas na tua visão, né, com tanta experiência, e eu tenho experiência larga com o Rogério, que no prédio que nós moramos aqui, ele está aqui já há mais de 20 anos, e eu comecei a atuar como síndico, tive a sorte de atuar com várias boas administradoras, sempre com ótimos gestores, e a Paraná é um exemplo disso. Qual é a dica que você dá para o incorporador, para o conselheiro, para o síndico, na hora da transição? Na passagem da entrega para os moradores, né? Isso. Olha, eu até vou pegar essa deixa do Baiac aí em relação ao conselho. Eu imputo de suma importância a escolha dos conselheiros. Eu vejo assim como um órgão extremamente necessário dentro do condomínio, mais que necessário. Não apenas para... E mesmo porque dentro do condomínio nós temos dois grupos, sabe, Ricardo? Nós temos o grupo dos que se interessam por condomínio e os que estão nem aí para condomínio. E esse grupo que vai fazer essa gestão inicial nesse processo, né, de instalação do condomínio, ele já pode ser de antemão percebidos lá pela própria construtora e não deixar a incorporadora, na hora que ela consegue observar dentro dos seus clientes, desse grupo de clientes que adquiriu aquelas unidades, os que têm mais disposição, eles conseguem identificar. Os que têm mais vontade e conhecimento em se dedicar por uma causa comum. É um pouco preocupante quando você chega na Assembleia e aquele cara lá que você falou, expert em fazer instalação de condomínio, ele fica se esforçando de uma sobremaneira para tentar tirar alguém que tenha essa obrigatoriedade, segundo eles entendem,
de ter esse quadro de conselho. Eles querem preencher de qualquer maneira. E aí se coloca lá pessoas totalmente aleatórias, pessoas que não têm preocupação nenhuma, que pensam, que podem, querem ter contribuído, não conhecem, ou não tem espaço, e naquele momento preenche. Se um condomínio, na instalação, escolher bem seus conselheiros, tá? Tanto fiscal como consultivo ou consultivo e fiscal, tem grande chance de sucesso, porque só com harmonia, democracia e participação a gente consegue dar um start bacana no condomínio, no início. E o início, amigo, eu vou dizer para você, eu moro num condomínio que tem 4 torres, tá? Vou ficar bem quieto aí, mas vou falar. Vou falar e ficar quieto. 3 torres são sucessos. Eu participei da instalação de 3. Isso já tem mais de 20 anos que eu participei das 3. A quarta eu também participei. Meu, a primeira, uma delas, né, ela foi muito mal instalada. Ela deu muito problema na instalação e também já nas próximas assembleias. A escolha não foi legal. A forma que se processou. Até hoje é o primo pobre, é o primo ruim das 4 torres, aqui no condomínio geral. As outras foi sucesso. Isso se aplica também aos demais condomínios. Então, se puder dar uma boa atenção nisso, e o síndico também, né? Se você, a consultora, não for optar por um síndico profissional e deixar por conta da Assembleia escolher, ela pode identificar, sim, dentro do seu quadro, ou no diálogo, dentro da instalação, ver o que é mais preparado. Fazer com que a pessoa vá lá na frente e apresente sua plataforma de trabalho. Rapaz, eu já vi instalação de condomínios e condomínios clubes que haviam infiltrados interesseiros dentro da instalação. Infiltrados que se diziam compradores, tinham proposta de compra e venda só para se lançar como síndico, como condomínio. E foi um desastre. Ricardo, foi tão mal instalado que 15 anos depois continua dando problema, o condomínio devido ao insucesso da instalação, né? O administrador, ele vai se esforçar ao máximo, porque a gente leva know-how, a gente leva conhecimento. Tenho quase certeza que todo cara, a maior parte dos administradores se lançaram disso, administrar condomínio, porque eles já tiveram experiência como síndicos antes, e eles estudaram para isso, e decidiram que vão ser administrador de condomínio, né? E a gente auxilia, a gente está aí, a gente monta uma empresa, monta um negócio com profissionais capacitados para auxiliar a figura do síndico e para auxiliar, acima de tudo, a construtora, a incorporadora, porque o prédio seja sucesso. Na minha carteira aí, hoje, graças a Deus, nós temos aí um percentual mínimo de prédios que não dá vontade de continuar administrando, mas a gente não larga assim. Mas instalação é isso aí que eu digo, muito cuidado nessa instalação, muito auxílio, ela é um momento crucial, o start, tudo que nasce bem e corre bem, ele tem tudo para crescer bem, tá? Essa é a minha dica aí, meu irmão. Grande dica, Rogério. Sabe que fica por gerações, às vezes, né? Quando está mal instalado, começa mal com uma assembleia, que já começa torta, ou pessoas que não têm interesse do condomínio. Isso fica por 1, 2, 3 gestões, às vezes passa 15, 20 anos, e isso, no teu caso de 4 torres, ficou muito claro na torre que foi mal instalada. Então, grande exemplo. Baiaque, você tem a honra de fechar como presidente da associação, aqui com as dicas do que você acha que é importante como advogado também, tem garantidora, não teve tempo de falar um pouco de garantidora, nem da ajuda jurídica, vão ter que ter outros eventos desse aqui no futuro. Mas, Baiaque, fecha o nosso bate-papo aqui com as tuas recomendações, por favor. Isso que o Rogério falou é de suma importância. O conselheiro, ele, começando pelo conselho, o conselheiro, ele não pode confundir, então a Assembleia tem que escolher bem o conselheiro, porque o conselheiro ele é uma função mais técnica, né? Então, é aquela pessoa que às vezes quer cooperar, está com boa vontade, também tem boa vontade, mas não tem o conhecimento técnico suficiente, e ela acha que ser conselheiro é participar, até tomar decisões na gestão, né? Então, como a gente falou, a implantação, ela não pode ser, eu não quero aqui desmerecer as assembleias, porque a assembleia é um ato soberano, é um ato importante dentro do condomínio, né? É extremamente, porque nós temos dentro do Código Civil o cargo ele é eletivo do síndico, mas você decidir só na Assembleia é muito pouco, você não vai conhecer as pessoas ali só daquele momento. Então, é importante que a vida do condomínio ela comece antes, os moradores
a construtora, os condôminos acreditem na construtora, porque a construtora ela quer o melhor para o condomínio. Vocês já estão adquirindo o imóvel daquela construtora, o condomínio já está adquirindo a construtora porque ela entende que a construtora é séria, é correto, porque o empreendimento vai ser bom. Senão ele não estaria comprando o imóvel daquela construtora. Então, partindo desse princípio, acreditem naquilo que a construtora está oferecendo para vocês, e se ela está indicando um síndico profissional, se ela já está indicando uma administradora, é porque ela estudou o mercado, ela foi conhecer, ela já está preparando isso há muito tempo, porque ela quer que o empreendimento dela seja bem cuidado e ele nunca deprecie. Então, é muito importante ter essa confiança. Eu falo, a assembleia, ela é muito pouco. Só a assembleia, aquele momento, você teve que conhecer, e a gente sabe que leva para a assembleia, Ricardo, os condôminos querem saber, muitas vezes, de preço, e não olham a qualidade do serviço que vai ser prestado. Por isso que é importante, decidam uma previsão orçamentária, não a escolha necessariamente das empresas. Porque aí deixa a escolha da empresa para aquele que conheceu, que sabe qual é. Então, qual é o teto de gastos que nós vamos ter? Explique os seus gastos, as razões deles, e a escolha dos prestadores de serviço deixa para aquele que você confiou, né, que é o cargo eletivo. Escolham administradoras que estejam participando de órgãos, de instituições, de organizações, porque existem critérios para elas estarem, por exemplo, dentro de uma CEP. Não é qualquer administradora. Nós temos no mercado de Curitiba mais de 750 administradoras. São quase 500 inscritos, é um dos mercados que mais tem administrador na proporção de condomínio no Brasil. Vou pegar o mercado de Porto Alegre, Ricardo, que é proporcional ao nosso, a quantidade de administradoras não ultrapassa 100. Então, a gente não é contra as administradoras que estão iniciando, não. Todo mundo tem um começo. Mas ela tem que ter um mínimo de investimento, pensar em LGPD, em políticas de compliance. A gente gera diversos boletos, aí é muito fácil, se a administradora não tiver cuidado, não tiver investimento em tecnologia, invadir o sistema, gerar um boleto, a conta cair em outro lugar, o boleto cair em outro lugar. Então, procurem essas administradoras, porque pode saber que elas têm algum tipo de critério para elas pertencerem às instituições, e aí já é um primeiro passo para a escolha de um bom serviço. Eu agradeço de novo, Ricardo. Obrigado, Rogério. Sempre é uma honra, né, estar falando com o Rogério e com vocês. E precisando sempre à disposição. Muito bom. Eu também quero parabenizar aí o Ricardo aí pela ADM, né, pela essa brilhante iniciativa aí de tocar isso aí. É muito prazeroso para nós no mercado de condominial e imobiliário, construção civil também. Excelente, muito obrigado. Tenho certeza que aprendemos muito. Eu aprendi muito aqui. Acho que quem participou também vai aprender bastante. Essa importância de preparar esse momento solene, né, tão importante pelo lado humano, mas pela formalidade das pessoas escolhidas, a condução, preparar isso, assim como a construtora e a incorporadora preparam bem o empreendimento na compra do terreno, na escolha dos materiais, se preocupar muito com essa transição, porque aquilo que vai acontecer depois da entrega das chaves pode penalizar bastante a construtora se tiverem pessoas lá que não sabem conduzir essas garantias e que pode gerar problemas por muitos anos. Mas acho que foi muito importante escutar essa experiência toda do lado do Baiac, com um pouco mais de spin jurídico, que é a origem dele, o lado mais humano aqui do Rogério, os dois com muita experiência, que fomentam muito essa área das administradoras, que em Curitiba, como disse o Baiac, tem bastante concorrência, mas gente muito séria, que leva, né, na ponta do lápis os números, né, Baiac? Porque a administradora é ela quem faz os números mesmo, tem que entregar o balancete lá e lidar com a parte política. Então, Tony, parabéns. É um exemplo de democracia em pequena escala, né? Porque cada condomínio é uma mini democracia. Então, há uma evolução clara nos últimos 20 anos do que era um condomínio antes, e depois da lei do consumidor, e agora com essas evoluções todas que tivemos com a pandemia, essa lei que permite fazer online as coisas, como estamos aqui hoje. Isso tudo vem adiantando a representatividade das pessoas e a gente poder trazer que o conhecimento técnico percolhe pelos condomínios e consiga ter cada vez uma gestão que atenda melhor os anseios dos moradores. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, ADM, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse ADM Talks. Vai ter em breve agora o ADM Júris sobre regularização fundiária para incorporadores, né? Hoje está complicado, está mais difícil regularizar o terreno do que aprovar o projeto.
e também vamos falar no ADM Talks no próximo, em junho agora, sobre funding, opções de funding para o incorporador e formas de financiamento para o comprador. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado a quem participou fazendo perguntas, as meninas hoje foram bem representadas aqui, e voltaremos no próximo ADM Júris em breve aí, tá? Um abraço, Baiac, abraço, Rogério, abraço a todos do ADM. Obrigado. Abraço. Obrigado. Abração. Tchau, tchau. Abraço, Baiac.